de como ler e interpretar artigos científicos. Então é importante que vocês tenham em mente que para ler e interpretar artigos científicos, vocês não podem fazer como vocês fazem para ler jornais e também livros de seu interesse. Então isso é impossível. Você não pode estar lá num lugar relaxando, descansando, pensando em outras coisas para ler um artigo científico. É preciso que você esteja em um lugar isolado, concentrado, adequado para isso. Porque é um texto bem mais complexo e profundo e que para que você absorva os pontos importantes, você precisa ler com muita atenção. E onde procurar um artigo científico, né? Isso é uma questão bem importante, porque um artigo científico não deve ser procurado em revistas do cotidiano, como, por exemplo, Mente e Cérebro, Galileu Galilei, Isto É, nenhum site que não seja um buscador de artigos científicos. Um dos mais famosos buscadores de artigos científicos é o PubMed. Ele é muito bom, mas ele traz artigos que são pagos e também que não são pagos. Se você está dentro de uma rede, de uma universidade, geralmente as universidades pagam alguns desses jornais, revistas científicas, então você consegue ter um acesso mais amplo. Nas suas casas é um pouco mais difícil, a não ser que você tenha como rotear ou usar um VPN dessa universidade. Tem também o Google Acadêmico, que é um site amplo que pode ser utilizado para buscar artigos, Cielo Scopus também. E existe um site muito interessante, que é como se fosse um Facebook de pesquisadores, que é o ResearchGate. Eu recomendo a todos se inscreverem nesse site, se cadastrarem, porque lá você tem acesso a pesquisadores do mundo todo. Você pode levantar perguntas, questionamentos e ter suas perguntas respondidas por pesquisadores em vários países, bem como você pode responder perguntas de outros pesquisadores e pode ter acesso a artigos pedindo para esses pesquisadores disponibilizarem o artigo para vocês. E como que é feito um artigo científico? Quais são as partes que o compõem? Então, a primeira coisa, na introdução do artigo vem o título, resumo e palavras-chave. Nessa área também você encontra o nome dos autores, a filiação, ou seja, de quais universidades eles são, de quais países, onde estão os laboratórios deles, e também o nome do jornal e a data de publicação, o que vai te mostrar a confiabilidade do artigo. Aí vem a introdução, onde você vai ter um background do assunto, materiais e métodos, né, que vai te dizer quais os experimentos realizados, resultados de discussão e conclusão. Algumas vezes, os materiais e métodos podem vir em último lugar. Agora, por que os artigos científicos são escritos em inglês, tá? Então, é importante que a gente tenha um inglês pelo menos de nível intermediário na graduação. É desejável, porque o inglês é uma língua globalizada. Se você quer que a sua pesquisa atinja o maior número de pesquisadores e pessoas no mundo, ele precisa ser escrito em inglês. E outra, se você quer ter um acesso a mais informações e pesquisas que estão sendo realizadas no mundo, você precisa ler inglês. Então, mesmo pesquisadores brasileiros publicam textos em inglês, porque esses textos podem ser publicados em revistas de maior impacto, revistas internacionais que vão atingir um número maior de leitores. Então, vale a pena a gente se esforçar para aprender o inglês. Como que a gente pode fazer isso em casa? Pode assistir vídeos, filmes, pode assistir seriados e pode ler livros em inglês. Procurem ler livros em inglês. Isso vai te ajudar na redação em inglês e também na leitura. Então, a gente vai dividir aqui em passos, tá bom? Para a leitura dos artigos. O primeiro passo é dar uma olhada rápida nesse artigo, tá? E aí que você vai decidir se você vai ficar com esse artigo, vai ler ele até o final ou se você vai descartá-lo. Observe bem a data de publicação, porque geralmente quando você vai escrever um material científico, um artigo, uma tese, uma dissertação, um TG, um TCC, é importante que você utilize publicações recentes, tá? Achados recentes da literatura, de pelo menos, no mínimo, uns 5 anos. Às vezes você pode pegar alguns de 10 anos se tiverem um bom impacto e forem realmente relevantes. E só peguem artigos um pouco mais velhos do que isso se forem trazer informações históricas, por exemplo, de descoberta de alguma proteína, descoberta de algum método.
Se não for por isso, não pegue artigos antigos, procurem pegar artigos recentes. Olhem também o conceito da revista, porque aí você vai saber se é um conceito qualis A, qualis B, se o impacto dela é mais alto ou mais baixo, você vai saber a confiabilidade do artigo. Olhem para os laboratórios envolvidos, quais os países. Se você tiver interesse no futuro de entrar em contato com eles, é importante saber aonde estão esses laboratórios. Às vezes é uma técnica muito específica, um método muito específico, e você precisa saber aonde que é feito. Às vezes são poucos laboratórios no mundo que fazem esse método. Então é bem interessante saber de onde que vem o artigo. Leia com cautela apenas o título, resumo e palavras-chave. Depois dê uma rápida olhada nos títulos e subtítulos ou itens e subitens. Se for um artigo de experimentos, um artigo experimental, olhem quais os métodos utilizados, quais os resultados que eles obtiveram, olhando somente os títulos, e deem uma olhada na conclusão. Se for um artigo de revisão bibliográfica, olhem os tópicos de cada assunto e vejam também a conclusão. Se o artigo trouxer uma boa conclusão, isso vai te dar mais segurança de continuar o próximo passo, que é olhar ele mais profundamente. Se essa conclusão não foi tão boa e você acha que não vai se acrescentar tantas coisas, é a hora de você descartar essa leitura e ir para um próximo artigo. Então, um segundo passo, como eu falei, é ver se você realmente se interessou pelo artigo, releia-o de forma crítica, focando na introdução, que deve te dar um embasamento para que você consiga entender os resultados e discussão desse artigo. Olhem o resultado, leiam atentamente a discussão e a conclusão. Entre na discussão como se estivesse conversando com o autor. Faça perguntas, veja se essas perguntas são respondidas ou se são, às vezes, levanta uma bola para um próximo artigo. Observe os métodos, ou primeiro avalie as hipóteses e resultados dos desfechos, e observe os métodos atentamente, veja se foram adequados ou se você faria algum diferente. Preste atenção no N experimental utilizado, analise a estatística que eles utilizaram e se os resultados são ou não reprodutíveis. Num terceiro passo, foque a sua atenção nos gráficos e nas figuras. Preste atenção nas tabelas, tente interpretar os resultados, identifique as inovações e os pontos que poderiam ser melhorados. E observe as principais referências utilizadas no artigo. Veja também se o autor já participou de publicações, o autor ou também o último autor, né, que seria o orientador, se eles já participaram de outras publicações nesse assunto, para ver qual o conhecimento deles nessa área de publicação. E quarto passo, tome nota e resuma tudo. Desta forma, você vai lembrar dessas informações no futuro. Se você prefere ler o artigo impresso, faça anotações, grife, cole post-its. Já se você prefere usar o computador, utilize editores de PDF, cole notas, use marcadores. Isso vai te levar a uma leitura melhor e que você lembre dessas coisas no futuro para não ter que ler o artigo 1000 vezes. Finalmente, faça perguntas para nortear a sua leitura. Então, qual a categoria deste trabalho? Qual o contexto em que ele se encontra? Se os pressupostos parecem válidos? Se o estudo contribui para o conhecimento do assunto? E se a escrita é clara? Isso é muito importante, pessoal. Vamos escrever de forma clara, não vamos escrever qualquer coisa. Vamos tentar fazer um texto com começo, meio e fim que prenda a atenção do autor. Não é só porque é um artigo científico que nós vamos colocar um monte de nome técnico e não vamos dar a devida atenção para o texto, para que seja um texto que a pessoa absorva e que tenha vontade de ler. Muitas vezes a pessoa pode deixar de ler o artigo simplesmente porque não se identifica com aquele texto. Então, vamos caprichar nesse texto para que os artigos deixem de ser um bicho de 7 cabeças. Então, se vocês seguirem essas dicas que eu passei, vocês vão conseguir absorver muito mais informações dos artigos científicos e também produzir melhores artigos científicos futuramente. Eu espero que tenham gostado e até a próxima!